No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ursal. Oi, gente! Voltei, dessa vez pra gente falar de uma coisa super importante na prova do Enem, a tal da interdisciplinaridade. O que esse palavrão aí significa, né? Na verdade, é muito mais simples. É a junção de várias áreas do conhecimento a favor da sua argumentação. Olha só, isso é uma coisa sim obrigatória no Enem, tá lá nos critérios de correção na competência 2. Olha aí a competência 2 na sua tela. A nota máxima nessa competência diz que o candidato desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Foco aí na parte que fala repertório sociocultural produtivo. Esse repertório sociocultural produtivo é a interdisciplinaridade, é a referência a várias áreas de conhecimento e não apenas a produção textual, tá bem? Então, o que a gente vai ver no vídeo de hoje? Algumas dicas, algumas estratégias para você inserir a interdisciplinaridade no seu texto, tá? Algumas aqui são umas estratégias meio que prontas, não vou te dar fórmulas prontas, mas estratégias que cabem em todo o texto. Óbvio, o mais interessante é que você tenha um repertório sociocultural produtivo e que seja capaz de individualizar, de particularizar para cada tema a sua referência a outras áreas do conhecimento. É para isso que Agora Disserte está aqui, não é? A gente está discutindo nas aulas de quinta-feira vários temas diferentes justamente por isso, para poder aumentar o seu leque de conhecimento, tá? Então, vamos ver aqui algumas das estratégias que você pode utilizar. A primeira delas é na contextualização, de cara, né? Na introdução do texto, com duas estratégias que a gente viu. A contextualização histórica, aquela que faz referência a algum elemento da disciplina de história ou de algum momento do passado, ou a contextualização cultural, que faz referência a conhecimentos gerais como um todo, né? A gente falou sobre esses dois exemplos aqui já na oficina de texto. Se você não viu ainda, o link vai estar em algum lugar para você poder ver esse vídeo, tá certo? Não perde não, que tá bem bom. Outra estratégia aí são as referências a atualidades, né? Conhecimentos geopolíticos, conhecimentos sociais de atualidades, que de novo, já falei isso, estão nos vídeos de quinta-feira do Agora Disserte, sempre sendo debatidos pelo professor Lúcio e pela professora Sabrina, né? Esses conhecimentos também servem como conhecimento sociocultural produtivo, tá bem? As analogias, que são essas estratégias que são mais gerais, não é? Então não são tão particularizadas assim no seu texto, que você usa meio que como um plano B, tá? As analogias aí que a gente vai fazer com várias disciplinas que você estuda na escola, né? A primeira, por exemplo, com a matemática, a ideia de equação. Sempre você vai ter no seu texto pelo menos 2 argumentos, certo? Ou você pode também, lá na proposta de solução, apresentar 2 propostas. Então você pode brincar na relação entre essas 2 ideias com a lógica da equação, não é? Então, você tem 1 mais 1, já formou uma equação. Pode brincar aí, fazer uma analogia com essa referência, certo? Outra estratégia, uma referência, uma analogia agora com a química, a ideia de catalisador. O que é um catalisador na química? É um elemento que acelera a reação, né? Na hora de propor a solução, você pode fazer uma proposta que seja de longo prazo, a gente já viu isso na aula de conclusão. A gente chama de proposta estrutural, que é essa proposta que atinge o problema lá na raiz, mas demora muito a acontecer. Então você pode, em paralelo a ela, fazer uma proposta de curto prazo, conjuntural, que vai fazer com que aquela solução de longo prazo tenha o seu prazo diminuído, aconteça num espaço menor de tempo. Então, ela é um catalisador, ela acelera o processo de solução do problema, certo? Pode ser uma brincadeira interessante aí. Outra estratégia, com a física, a ideia de inércia. Essa dá para colocar em todos os textos também. Se você tem um problema, o problema precisa ser resolvido, alguém vai precisar sair da inércia para resolver esse problema, certo? Então, explore aí esse conceito de inércia, que também funciona bastante na transição entre a argumentação e a proposta de solução.
Mais uma, achou que acabou? Não acabou não. Mais uma, biologia dessa vez. Você pode explorar sempre a ideia de mutualismo. O que é o mutualismo? O que é o mutualismo mesmo? O que é o mutualismo mesmo? É a ideia de que dois elementos da natureza se unem, um fazendo bem ao outro. Você também pode brincar com isso. Vários setores da sociedade precisam estar ali atuando em conjunto para resolver os problemas que essa sociedade enfrenta, não é? A mídia, o governo, a escola, a família, enfim. Mais uma, com a própria gramática, né? E numa metalinguagem, que funciona de um jeito bastante interessante. A ideia de hiato. O hiato significa uma separação. Então, se você tem uma situação que na teoria acontece de um jeito e na prática acontece de uma forma muito diferente, você já pode dizer que existe um hiato entre a teoria e a prática, certo? Então são estratégias que funcionam aí de maneira interessante para poder variar um pouquinho, até mesmo a escolha de palavras que você faz dentro do texto, tá? Por último, não menos importante, as próprias citações, né? Quando você cita um filósofo, quando você cita um sociólogo, um geógrafo, você está ali também inserindo um conhecimento de outra área, tá bom? Então, são estratégias bastante interessantes. Vamos dar uma olhada aí em 3 exemplos de parágrafos, todos eles aqui de introdução, mas repetindo, você pode fazer a interdisciplinaridade ao longo de todo o texto, mostrando como alguns desses casos de interdisciplinaridade são aplicados, bem? O primeiro aí é uma contextualização histórica. Essa introdução é de uma ex-aluna minha, a Letícia, e ela tem como tema a valorização do idoso, um tema que quase caiu no Enem em 2009, mas que acabou não sendo o tema usado naquele ano. Vamos dar uma olhadinha aí, olha lá. No início da Era da República, no Brasil, as condições de saúde da população eram tão precárias que acabavam levando à morte grande parte dos cidadãos. Nessa época, muitos não chegavam à idade senil. Hoje, porém, o idoso já ocupa um espaço significativo na população brasileira, fruto do aumento da expectativa de vida. No entanto, mesmo vivenciando a chamada revolução demográfica, é possível evidenciar uma falta de relevância dada a esse fato. Beleza? Então aqui tem uma citação à Era da República, a comparação com o presente, assim como a gente já viu que deve ser feita a contextualização histórica, certo? O próximo exemplo, também da mesma aluna e sobre o mesmo tema, já tem uma contextualização cultural. E olha que interessante, ela pega realmente um dado que é de conhecimento geral e conhecimento popular, né? Ela vai citar novela. Olha que legal, preste atenção. Manuel Carlos, autor de novelas de uma grande rede de televisão, sempre abordou em suas histórias o cotidiano de idosos das mais diferentes formas. Sejam avós maltratados pelos netos, pais que tiveram seus filhos após os 40 anos de idade, idosos que não conseguem ser atendidos em bancos. Todos esses casos novelísticos são exemplos reais do que se vivencia no século XXI. Nesse contexto, convém incomodar. Assim como ocorre nos capítulos finais dessas novelas, na vida real, tais cidadãos são valorizados e respeitados? Certo? Então aqui ela faz referência à novela do Manuel Carlos, que realmente sempre retrata os idosos e tal, e traz da ficção essa discussão para a realidade. Bem, o último exemplo aí, que foi retirado da cartilha do participante do Enem, no manual de redação específico aí de 2017, é uma contextualização conceitual, que é aquela que a gente dá uma definição, uma teoria, mas que é feita com citação. Olha lá. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado no Brasil. Beleza? Então são estratégias bastante interessantes, né? Que você pode aplicar, que você pode variar. Dá tempo ainda de você pesquisar, tentar criar ali para você um rol de possíveis citações ou de possíveis interdisciplinaridades para poder arrasar, não importa qual seja o tema do Enem. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa seus comentários, deixa sugestões aqui pra gente. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e a gente se vê na semana que vem.